Bom dia a todos. A Associação Assistencial Espírita Messe de Amor está completando neste mês 41 anos. Então é o mês do seu aniversário. E para essas comemorações nos convidou para produzirmos algumas palestras. E nós, gentilmente, agradecemos pela confiança que nos depositaram. Vamos falar hoje sobre o significado do termo Messe de Amor. É o nome da casa, mas de onde será que os seus fundadores tiveram a intuição para colocar? O que será que ele significa, este termo, Messe de Amor? Então vemos que quando Jesus esteve entre nós, há 2000 anos, o eixo central dos seus ensinamentos foram sobre Deus, que Deus não é um Deus de guerra, um Deus cruel, um Deus vingativo, como assim pensavam os judeus até aquela época, mas que Deus é um Deus de amor, como nos fala João Evangelista. Deus é um Deus de amor, Deus é amor. Então Jesus trouxe um significado mais adequado para nós compreendermos o que seja Deus. Falou também sobre a lei de amor, que é uma lei que rege em todo o universo. O universo tem, se nós formos olhar nos arquivos científicos, 78 bilhões de anos-luz para percorrer de uma distância a outra. E Deus é o Criador de tudo. E esta lei de amor, ela tem vigência em todo o universo, porque é uma lei de Deus. Jesus falou também sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Falou também sobre a fé, falou sobre a justiça divina. Quando ele falou sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, ele explicou através de parábolas, porque ele falava a um povo simples daquela época, que não entenderia se ele falasse diretamente como aos seus discípulos. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca por comparação outras realidades de ordem superior, quer dizer, de conhecimentos espirituais. Quando Jesus falava, estava falando de um tempo futuro, da evolução, da lei de progresso, do que aconteceria futuramente na Terra. Mas é lógico que as pessoas que ali viviam, assim como nós, que esses ensinamentos foram ano após ano sendo transmitidos às outras pessoas, que nós algum dia estaremos vivendo de acordo com os seus ensinamentos. O sentido desta palavra, então, Messe de Amor, ela está contida nesse contexto, nesses ensinamentos, nos ensinamentos evangélicos. Se não vejamos algumas palavras que são utilizadas até hoje. A palavra seara, por exemplo, ela significa um campo de cereais. A palavra messe, então, ela significa uma seara em bom estado de se ceifar. Quer dizer, uma ceifa, uma colheita, é uma aquisição, uma conquista. Assim nós podemos entender que messe de amor como um trigal maduro que está pronto para a colheita. Vamos, para entender melhor este sentido, ver uma das suas parábolas, que é a parábola da semente. Então, nesta parábola, a semente é o Evangelho, são os ensinamentos de Jesus. É a palavra de Deus que ele nos traz para que todos nós a conheçamos e a compreendamos e, por fim, que coloquemos em prática. O semeador é Jesus, a terra é a humanidade toda. Somos nós. Então Jesus vem plantar a semente do Evangelho no nosso coração, para que frutifique e dê frutos. Podemos entender assim: Jesus trouxe o Evangelho à humanidade toda. Há 2000 anos, no seu tempo.
num tempo futuro, que ainda está muito longe, que nós não temos condições de verificar, de imaginar quando seja, né, todos conhecerão e praticarão os ensinamentos do seu Evangelho. Nesse tempo, o reino de Deus, o reino dos céus, estará estabelecido na terra. Quer dizer, o trigal estará maduro e estará pronto para a colheita. É o significado, então, de messe de amor. Vejamos que o apóstolo Paulo compreendeu tão bem isto, né? Na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11, Paulo escreve: "E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior." Então verificamos nesta carta de Paulo aos Hebreus que ele estava antecipando para nós esta fase em que o Evangelho de Jesus estará sendo conhecido, compreendido e praticado em toda a terra. O Espiritismo nos traz como ensinamentos também da sua doutrina sobre os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, do qual a Terra faz parte, os mundos de regeneração. A Terra está passando deste mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Depois vai para os mundos felizes e para os mundos celestes ou divinos. Quer dizer, nós evoluímos, nós fomos criados simples e ignorantes, e vamos evoluindo. E o nosso planeta, né, nosso querido planeta Terra, também vai evoluindo. Ele também passou de um mundo primitivo e vai seguindo adiante na sua ascensão. Tudo é evolução e tudo é progresso naquilo que Deus cria. Vejamos então, para entendermos melhor, sobre a parábola da semente. O reino dos céus é como um homem que lança a semente na terra, enquanto está dormindo ou acordado, de noite e de dia. A semente brota e cresce sem ele saber como, porque a terra produz por si mesma, primeiramente a erva, depois a espiga, e por último o grão graúdo na espiga. E quando o fruto amadurece, logo lhe mete a foice, porque é chegado o tempo da ceifa. Esta parábola está no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 26 a 29. Vamos procurar entender, então, o que diz esta parábola, e para isto vamos buscar ajuda de Rodolfo Caligares no seu livro Parábolas Evangélicas, muito conhecido no nosso meio espírita, que assim nos ajuda a interpretar. O que é que ele diz nesta interpretação? Impelida por uma força inteligente que escapa à compreensão humana, a semente se transforma em plântula. Esta, ao mesmo tempo que deita raízes, organiza a haste com que fende a terra e vem sondar a luz. Aparece então, aos olhos de todos, verdes como a esperança, vai se desenvolvendo mais ou menos rapidamente, segundo a sua espécie, até que surgem as espigas e os grãos. Depois é só esperar que amadureçam, ao calor do sol, proceder à ceifa e recolher os frutos nos celeiros. Então vemos nesta parábola que há leis naturais que regem o desenvolvimento das plantas. Tudo é uma criação de Deus e nós louvamos esta criação, a sua sabedoria e a sua infinita inteligência. Então, há leis naturais que regem o desenvolvimento das plantas. E assim também há leis naturais, leis divinas. Esta lei de amor que nós falamos no início, que Jesus nos trouxe, que regem o desenvolvimento da alma. Trata, então, da evolução do espírito. É a lei do progresso. Sem a gente perceber, a gente vai
aprendendo, vai adquirindo experiência, vai evoluindo através, logicamente, das nossas muitas reencarnações. Porque não seria possível que a gente aprendesse tudo numa encarnação apenas. O conhecimento é muito abrangente e nós temos necessidade de aprender muita coisa. Então é necessário também que o tempo seja muito longo, que nós sejamos colocados frente a experiências nesta profissão, com aqueles familiares na sociedade, para que a gente vá aos poucos aprendendo. Esta lei que rege o desenvolvimento nosso, enquanto almas, enquanto espírito, é esta lei de amor que Jesus trouxe. Então, quanto mais estivermos de acordo com esta lei, mais seremos felizes. E pelo contrário, quando nos afastamos da lei de amor ou das leis divinas, nós estamos cavando a nossa própria infelicidade. Então, o Centro Espírita, ou a Associação Espírita Messe de Amor, ela nos proporciona esta oportunidade do aprendizado e da prática. Temos os seus fundadores, temos os trabalhadores, o trabalho da sopa, os necessitados, mas dá então uma oportunidade de aprendizado no dia a dia, no contato, resolvendo problemas, estando presente. E ela já está presente aqui, então, como nós falamos, há 41 anos. Embora faça parte dessas leis da natureza, essa elevação espiritual, ela não ocorre automaticamente. É preciso esforço próprio, lutar conosco mesmo, no dia a dia, vencer o nosso egoísmo e o nosso orgulho, como aprendemos na doutrina espírita. Nós vamos passar ao longo das nossas vidas, dessas diversas, pelas provações. Então, se nós passamos bem sem reclamar, com paciência, aceitando mais os outros como eles são, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, por exemplo, sobre o perdão. Porque quem é que vai passar nesta vida toda sem ter algum motivo, sem ter algum problema com outras pessoas, sejam eles familiares, sejam eles amigos, sejam eles às vezes até companheiros de doutrina, ou então integrantes da sociedade, na nossa profissão. A vida nos coloca em situações em que, pela nossa insegurança, pela nossa falta de experiência, pela nossa falta de conhecimento, e muitas vezes também porque não colocamos em prática este Evangelho, não nos colocamos no lugar do próximo e às vezes ofendemos, criamos confusões. Então há uma dificuldade, principalmente nos nossos relacionamentos, mas que nós vamos aprendendo, porque nós somos filhos de Deus, assim como todas as pessoas. A gente não deve querer controlar tudo, Às vezes é melhor adaptar-se às circunstâncias, à realidade que se apresenta no momento. Nem tudo é possível, nada está no nosso controle. A vida nossa pertence a Deus. As situações muitas vezes nos são impostas e nós não podemos fazer nada. Vejamos agora esta fase que estamos passando desta pandemia do coronavírus, em que somos obrigados a ficar em casa, a ter paciência, a ter mais tolerância, conviver mais com os familiares, a buscar outras formas de fazer o nosso trabalho que nós víamos fazendo. Então sempre é necessário uma paciência maior. É preciso que a gente aprenda a se adaptar. Nós sabemos que isto é um exercício contínuo, por longo tempo, Não é de uma hora para outra que nós vamos aprender. Quando nós falamos em colocar a lei de amor na nossa vida, no nosso íntimo, e viver e estar de acordo com ela, é lógico que isto depende de muito tempo e também do nosso esforço. É preciso muita superação de nós mesmos. A gente precisa vencer a nós mesmos, não os outros, não se comparar com os outros, mas vencer a nós mesmos, para colocar em prática esse Evangelho.
Mas, por outro lado, né, os benefícios que isto traz para nós, como a consciência tranquila, a paz interior, quer dizer, uma felicidade terrena, que nós sabemos que é relativa, mas que já começa a ser a nossa realidade, né? Então, a felicidade terrena, a paz interior, a consciência tranquila, já são os efeitos desta lei de amor em nós. Quando o trigal está maduro, como nós aprendemos nessas parábolas, a parábola da semente, a parábola do joio e do trigo, então acontece a ceifa, a colheita, isto é, a messe de amor. Estaremos preparados, então, para outros desafios, para outras tarefas espirituais. Então, este é o desafio central, né, de nós, né, no centro espírita, na messe de amor. Aprender primeiramente, e ir aprendendo aos poucos, com muita paciência, o que ensina o Evangelho, e colocar em prática no seu dia a dia, num esforço diário. É preciso a gente vencer a nós mesmos, né, como nós falamos. E então a messe de amor, o que significa para nós? Significa esta possibilidade, né? O centro espírita é caracterizado pela simplicidade própria das primeiras casas, né? Como a Casa do Caminho, que era dirigida pelo apóstolo Pedro, João, Tiago, que recebia tantas pessoas doentes, necessitados, mas que ali se dava continuidade nos ensinos do Evangelho. E graças a esse trabalho maravilhoso é que ele chegou até nós. Se não fosse o trabalho desses primeiros apóstolos, nós não teríamos recebido esses ensinamentos do Evangelho. Mas, então, nossos agradecimentos, né, pela Associação Assistencial Espírita Messe de Amor, por nos dar essa possibilidade de convivência com todos, de aprender, de colocar em prática, dentro da nossa simplicidade e das nossas condições. Então, parabéns a todos os trabalhadores, as pessoas envolvidas, aquelas que estão sempre presentes de uma forma, e também aquelas outras de uma forma anônima, que dão a sua contribuição. Porque sem aquela participação delas não seria possível a continuação das atividades. É um trabalho comunitário e que exige muito de todos nós. Então, que Deus ilumine os seus dirigentes, aqueles trabalhadores, para que mantenham-se firmes nesta prática do Evangelho e nas suas atividades, nos seus trabalhos rotineiros. Nossos agradecimentos a todos pela atenção nesta simples palestra, né, pretensiosa, que pretende trazer o significado de messe de amor, como eu mesmo entendo desta forma. E agora, para encerrar esta nossa participação, vamos fazer uma prece, que é a prece de gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito sejas, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito sejas, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Então, bendito sejas o Senhor. Que Deus nos abençoe,
que nos dê força, que nós tenhamos atitude, que nós tenhamos iniciativa e que nós tenhamos perseverança frente àquelas responsabilidades que nós todos assumimos. Nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, e aquelas pessoas que trabalham na messe de amor.